Amém? Vamos fazer uma oração? Abba, Pai, maravilhoso, Papai, é o Senhor. Como é bom, Pai, estarmos aqui em comunhão, Pai, do partir do pão e prestando um culto de adoração ao Senhor, Pai. E somos gratos a Ti, ó Pai, por este momento também, o momento da mensagem, uma mensagem que o Senhor preparou para nós. Sabemos que o Espírito Santo do Senhor que conduziu essa mensagem, que o Senhor esteja com ele, Pai, conduzindo o Bruno, e que o Espírito Santo do Senhor nos abençoe, e que essa mensagem seja flertada em nossos corações, Pai. Em nome de Cristo Jesus, oramos a Ti. Amém. Bom dia para aqueles que eu ainda não cumprimentei essa manhã. Bom estarmos aqui para juntos glorificar o Senhor, adorar o nosso Deus, honrá-lo. Podíamos ter a igreja mais cheia, mas é graças a Deus que a igreja está com vários irmãos e várias pessoas que estão dispostas a se entregar e a dar uma vida por Ele. Você já desejou ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você já pensou sobre: eu gostaria de ser alguém cheia do Espírito Santo? Já pensou nisso? Já pensou sobre ser cheio do Espírito Santo? Você acha que ser cheio do Espírito Santo é para todas as pessoas? Ou só algumas pessoas podem ser cheias do Espírito Santo? Já parou para pensar sobre ser cheio do Espírito Santo? Se eu pudesse chamar, ou se alguém pudesse chamar uma pessoa da sua família e perguntasse assim para ela: você, é isso que eu estou perguntando para ela, essa pessoa é cheia do Espírito Santo, o que você acha que ela responderia? Sim ou não? Talvez essa é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Eu sou cheio do Espírito Santo? E talvez a pergunta deveria ser: o que é ser cheio do Espírito Santo? Já se perguntou assim? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que significa ser cheio do Espírito Santo? A palavra de Deus nos mostra vários homens cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostra isso. Nós estamos falando esse ano a respeito de maturidade, de crescimento. E talvez algumas pessoas pensem que ser cheio do Espírito Santo possa ser ter conhecimento teológico, não é? Uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela conhece muito a Bíblia. Você já se pegou assim muitas vezes? Puxa, eu queria conhecer muito a palavra de Deus, eu queria saber os versículos de cor. E às vezes nós relacionamos isso com ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia está recheada de exemplos de homens cheios do Espírito Santo. Por exemplo, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Atos capítulo 6, eu vou citar alguns nomes aqui sobre ser cheio do Espírito Santo. Olha Atos capítulo 6, lembra-se que os apóstolos estavam sobrecarregados, eles escolheram 7 homens. Atos capítulo 6, olha o versículo 3, diz assim a palavra: irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Homens cheios do Espírito Santo precisavam de uma tarefa extremamente importante. As viúvas estavam sendo esquecidas, e então eles falaram: vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo. Olha Atos capítulo 7, versículo 55. Atos capítulo 7, versículo 55.
Versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Estevão, grande homem, cheio do Espírito Santo. Vamos ver vários exemplos aqui. E cheio do Espírito Santo está muito conectado a homens de sabedoria, como nós vimos ali em Atos 6. E vamos ver que homens exemplares, homens sábios, homens maduros. Atos capítulo 11, versículo 24, vai um pouquinho para frente. Atos capítulo 11, versículo 24. Podemos ler a partir do versículo 22 para entender. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor, de todo o coração. Ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas no Senhor. Grande homem, um grande trabalho Barnabé fez na implementação de igrejas, viagens, um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero dar mais um. Atos capítulo 4, versículo 8. Volta um pouquinho aí. Atos capítulo 4, versículo 8. Versículo 7, para entender o contexto. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Ou seja, mais um grande homem cheio do Espírito Santo. Homens maduros? Sim ou não? Sim. Homens maduros, homens sábios? Sim ou não? Sim, homens sábios. Portanto, homens cheios do Espírito Santo. Será que nós deveríamos então desejar ser cheios do Espírito Santo? Será que ser cheio do Espírito Santo está relacionado a ser uma pessoa madura? Uma maturidade espiritual? Alguém que busca? Alguém que tem o Espírito Santo agindo na vida? Com certeza. Jesus é um exemplo de homem cheio do Espírito Santo. Agora, por que será que devemos ser cheios do Espírito Santo? Por que ser cheio do Espírito Santo? Vimos que tem homens, devemos desejar ser cheios do Espírito Santo. Por que deveríamos ser cheios do Espírito Santo? Abra em Efésios, vai um pouquinho para frente, eu vou usar várias passagens aqui para contextualizar sobre o que eu estou falando. Efésios capítulo 5. Versículo 18, uma passagem bem conhecida por nós. Diz o seguinte, a palavra: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantes a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos do Espírito, talvez esteja a sua versão. Se encher do Espírito não é uma opção. Se encher do Espírito é uma responsabilidade do cristão. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E assim como o álcool domina quem bebe em excesso, Paulo nos ensina que o cristão precisa viver sob o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa nos dominar. O Espírito Santo precisa nos controlar. O Espírito Santo precisa nos encher. Precisamos viver cheios do Espírito. E faz um paralelo aqui, no versículo 18. Não se embriaguem com vinho, não sejam dominados pelo vinho, mas permitam ser dominados pelo Espírito Santo. É exatamente isso que está falando aqui. Por que devemos então ser cheios? 2 Coríntios, volta um pouquinho. Capítulo 3, versículo 18.
2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai trazer uma informação muito importante sobre a ação do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: e todos nós, que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quem nos transforma? O Espírito Santo. Quem quer ser transformado? Levanta a mão. Glória a Deus. Você e eu precisamos estar cheios do Espírito Santo. Uma das funções do Espírito Santo é que ele nos transforma. Ele nos transforma. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Devemos estar cheios, embriagados do Espírito, ser controlados pelo Espírito, porque o Espírito Santo é o que nos transforma. Mais uma passagem, João capítulo 16. João capítulo 16. Versículos 13 e 14. Diz assim a palavra: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciar o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Sabe por quê precisamos ser cheios do Espírito? Porque o Espírito Santo glorifica ao Senhor. O Espírito Santo não nos glorifica. Não é sobre mim. Não é sobre eu ser glorificado. Mas o Espírito Santo, por meio de nós, glorifica ao Senhor. E só é possível fazer isso quando nós somos cheios do Espírito Santo. É assim que nós exaltamos ao Senhor. Quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, nós refletimos Cristo na nossa vida. Nós refletimos o comportamento de Jesus e através disso Jesus é exaltado por meio de nossas vidas. Mas não para o nosso bel prazer, ou não para aquilo que nós queremos, mas para que Jesus seja glorificado e seja honrado. Agora, infelizmente, ser cheio do Espírito Santo tem as suas controvérsias, não é? Infelizmente, muitas vezes nós não entendemos o que significa ser pleno do Espírito Santo, ter a plenitude do Espírito Santo. E Satanás, ele utiliza duas estratégias aqui, ou dois entendimentos para desvirtuar a nossa vida de cristão em ser cheio do Espírito Santo. A primeira delas é que Satanás reduz a plenitude do Espírito Santo a experiências pessoais. Há uma pesquisa que aconteceu em 2014 com cristãos nos Estados Unidos e 60% das pessoas que responderam a essa pesquisa, elas acreditam que estar pleno do Espírito Santo significa refletir dons milagrosos. Ou seja, eu só sou cheio do Espírito se eu falo em línguas, se eu opero milagres, se eu tenho os dons milagrosos do Espírito Santo. E Satanás utiliza essa vertente para nós acharmos que não estamos plenos do Espírito Santo, que não somos cheios do Espírito Santo. Essa é uma forma como Satanás tenta nos distrair daquilo que a palavra de Deus nos mostra. A segunda forma que Satanás faz é achar que nós só somos plenos no Espírito Santo por mérito nosso, por disciplina, porque eu leio a palavra todos os dias, porque eu oro todos os dias e porque eu faço um checkbox. Sabe checkbox? Leitura da palavra, oração, cumpri, então eu sou cheio do Espírito Santo. Ou seja, sou cheio do Espírito Santo pela razão, porque eu sou bom naquilo que eu faço, porque eu cumpro com tudo aquilo que é feito. E essa é uma outra forma que Satanás utiliza para desvirtuar o entendimento do que é ser pleno no Espírito Santo. Viver na força do nosso próprio braço.
E o problema é que muitas vezes nós, eu e você, caímos no conto de Satanás, não é? Caímos no conto. Eu reconheço aqui, irmãos. Eu já me perguntei, o que será que é alguém cheio e pleno do Espírito Santo? Você já se perguntou isso uma vez? O que será que é isso? Será que eu sou cheio do Espírito Santo? Será que realmente ser cheio do Espírito Santo tem alguma coisa a ver com ser tão disciplinado ao ponto de merecer isso? Ou ter que ter experiências espirituais para eu sentir que eu sou cheio do Espírito Santo? Quando eu me batizei, em 1999, eu me batizei no acampamento Monte das Oliveiras. E eu me batizei com mais um garoto. Eram nós dois, nos batizamos. Me lembro dessa cena. Nós descemos as águas, levantamos e fomos para o alojamento do acampamento nos trocar. E quando chegou lá, ele virou para mim e falou assim: cara, na hora que eu levantei das águas, eu senti um negócio entrando dentro de mim. Você não sentiu? Eu falei, não, cara, eu não senti nada. Que negócio que entrou em você? Ele falou, não sei, mas eu senti uma coisa. E eu falava assim, mas eu não senti nada disso. O que é isso que você está sentindo? E aquilo me marcou, e eu falava assim, puxa vida, será que o Espírito Santo não está agindo dentro de mim? Será que eu não estou pleno do Espírito Santo? Ao ponto, de algum momento, quando eu era jovem na vida, eu achar que eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim. Eu devia ter por volta de 28 anos de idade. Eu chamei o Alisson para conversar. Talvez o Alisson não vai lembrar dessa conversa. E eu falei, Alisson, eu acho que eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim. Lembra, Alisson? Era só esse salão aqui e foi lá no fundo onde ficava a mesa de som. E eu falei, eu acho que eu não tenho o Espírito Santo dentro de mim. Parece que eu não sou cheio do Espírito Santo. Eu vejo as pessoas fazendo, eu tento, mas eu falho muito, eu erro muito. E parece que eu não tenho. E eu contei desse episódio lá em 1999. E claro, o Alisson, com muita sabedoria, abriu as escrituras, conversamos, oramos juntos. E claro, eu tenho convicção absoluta de que o Espírito Santo habita em mim. Mas o que é realmente, então, estar cheio do Espírito? Nós sabemos que recebemos o Espírito Santo quando nos batizamos, correto? Temos convicção disso, não temos? Mas será que somos cheios do Espírito? Eu quero que você se pergunte aí. Você é cheio do Espírito? Quais são as evidências bíblicas de que eu e você somos cheios do Espírito Santo? E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Eu não tenho essa resposta. Mas a Bíblia tem. A Bíblia tem essa resposta. E ela é tão simples. E ela é tão simples que muitas vezes nós enfeitamos na nossa mente sobre ser cheio do Espírito Santo. Abre em Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vou repetir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Como eu sei que alguém é cheio do Espírito?
é só olhar essas 9 características na vida de alguém. Você não tem que ter uma experiência emocional, você não conquista isso pela sua disciplina, mas existem 9 características a respeito de alguém que é cheio do Espírito Santo. E quando eu descobri isso, eu falei, é muito simples, por que eu estou procurando um monte de coisa? Está nas Escrituras. Quantas vezes nós já estudamos essa palavra, não lemos esse versículo, e se você olhar para trás, todos esses homens que nós falamos, têm essas 9 características. Tem essas 9 características. Interessante que a palavra diz fruto do Espírito e não frutos do Espírito. Eu imagino que é como se fosse uma mexerica. É apenas um fruto. Eu imagino que as 9 qualidades são como 9 gomos. Só que não é possível que apenas um gomo amadureça e os outros gomos não amadureçam. Para que você seja cheio do Espírito, você precisa ter essas 9 qualidades na sua vida. Portanto, como eu vejo que alguém tem o Espírito Santo na plenitude, eu preciso olhar para o fruto. Para o fruto. Lembra como que a gente distingue um falso profeta? Pelo fruto. É pelo fruto que nós distinguimos um falso profeta. Você lembra a videira, em João capítulo 15? Enxertado na videira, temos que dar o quê? Fruto. E ele diz, e muito fruto. O conceito do Espírito é de frutificação. Então, para que eu e você sejamos cheios do Espírito, precisamos ter essas 9 evidências em nossas vidas. Fruto é a evidência de que o Espírito está no controle. Sem fruto não há maturidade, sem maturidade não há plenitude. Agora, muitas vezes nós olhamos para um irmão, uma irmã, e nós olhamos a pessoa na igreja e nós falamos assim, esse irmão está cheio do Espírito. Nós vemos de domingo e olhamos e dizemos, esse irmão é cheio, essa irmã é cheia do Espírito, porque ela é alegre, ela é fiel, ela é bondosa, ou ele é bondoso. As crianças estão correndo e essa pessoa tem paciência. E você consegue enxergar as características de alguém cheio do Espírito. Mas eu quero dizer uma coisa, está errado esse pré-julgamento. Porque nós não vemos quem é cheio do Espírito aos domingos. O principal local que você e eu sabemos que alguém é cheio do Espírito, sabe onde? Nas nossas casas. É nas nossas casas. É no nosso lar. Porque a igreja começa onde, irmãos? Em casa. Você quer saber se alguém é cheio do Espírito? E agora eu quero fazer uma reflexão com você. Como você é no dia a dia na sua casa? Você é amoroso o tempo todo? Você é pacífico o tempo todo? Você tem, essa eu vou pegar a maioria aqui, hein? Domínio próprio? Mansidão? Como você trata o seu marido? Como você trata a sua esposa? Como você trata os seus filhos? Como você trata os seus pais? Como essas características têm sido demonstradas na sua vida, no seu lar? Se eu perguntasse para alguém da sua família, você descreveria você como alguém cheio do Espírito Santo? Para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, o que ele ou ela responderia? Você manifesta o mesmo comportamento em casa que você reflete na igreja? Pesado, hein? Teve uma história uma vez, eu não sei se é verídica, eu acredito que sim, que uma irmã chegou com uma mala na congregação para os presbíteros. É verdade, né, mãe, essa história, não é? É verdade. Ela chegou com uma mala
para os líderes e falou assim: eu quero me mudar para esse local. E aí os líderes falaram: mas por que você está querendo isso daqui? Nós não temos espaço. Porque eu quero que o meu marido seja em casa a mesma forma como ele trata as pessoas na igreja. Isso aconteceu na 9 de julho, não foi? História verídica. Você está tratando as pessoas de casa da mesma forma como nós nos abraçamos e nos alegramos e regozijamos e cuidamos e mantemos um tom baixo para falar e temos medo de magoar? Como você está tratando em casa? A Bíblia ensina que a árvore é conhecida pelos frutos e o lar é o solo mais honesto onde esses frutos ou a ausência deles aparece. Um líder pode impactar uma congregação, mas de nada adianta se ele não for um líder com o fruto em casa. Agora, o que será que nos impede então de ser cheio do Espírito Santo? Por que será que nós nos comportamos dessa forma? O que será que tem que está matando o Espírito Santo dentro de nós? Porque a palavra diz, e nós conhecemos aqui, que o Espírito Santo pode se apagar, não é? 1 Tessalonicenses 5,18 vai falar: não apaga o Espírito Santo. Mas tem uma outra coisa que acontece com muita frequência que nós esquecemos. Abrem Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Olha o versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como está o teu espírito? Feliz ou triste? E como eu entristeço ele? Versículo 31. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu quero trazer hoje duas coisas que estão entristecendo o seu espírito e o meu espírito. E eu falo meu, porque eu sou um homem falho também, obviamente. Não estou aqui para julgar ninguém, mas estamos aqui para aprender junto com a palavra. Existem dois comportamentos, duas condutas, que nós não vemos nos cultos, mas estão ocorrendo nos lares. Estão acontecendo nos lares. Duas condutas que conduzem geralmente uma pessoa. Para alguns vai ser um, para outros vai ser o outro, mas todos nós temos comportamentos em comum. O que não permite que nós avancemos, o que não permite que nós alcancemos a plenitude do Espírito, o que não permite que nós amadurecemos, são as nossas fraquezas. E todos nós temos fraquezas incomuns. E é claro, fraquezas distintas. Eu quero dizer uma delas aqui, eu peço para você anotar, se você puder. Porque eu tenho certeza absoluta que você sofre desse mal. Fraqueza número 1, a ira. A ira está presente no teu lar. A ira está presente no teu lar. Bruno, não está. Espera um segundo então. Vou acertar o C, não sei qual dos dois, mas vou acertar. A ira se manifesta de várias formas. Só que a palavra de Deus, versículo 31, diz: livrem-se de toda ira. Por que eu não estou cheio do Espírito Santo? Porque você é uma pessoa irada. Você fica irritado. Você fica com raiva. E eu vou falar 16 vertentes provenientes da ira. Porque talvez você fala: não, eu não sou uma pessoa irada. Mas eu quero te falar quais são as vertentes que englobam a ira. Amargor, indignação, rancor, ódio,
protesto, insubordinação, inveja, ciúme, ressentimento, agressão, intolerância, maledicência, crítica, sarcasmo e vingança. São todas variações da ira. Você achou em algum aqui? Me achei em um monte. A ira, a falta de controle, a explosão rápida, o ciúme, a insubordinação, a não submissão, a intolerância, a impaciência, são todas variações de uma coisa chamada ira. E nós sabemos o que acontece quando não se controla a ira, não sabemos? Lembra qual foi o motivo do segundo pecado da Bíblia? Ou o primeiro pecado depois da morte espiritual? Lembra-se? Caim e Abel. Deus falou: você está ficando nervosinho aí, cara. Segura a onda que o pecado vai entrar. Por que você está nervosinho? Deus não falou assim. As esposas falam: tá nervosinho? Esse é para segurar o teste do homem, né? Tá nervosinho? Deus não falou assim, né? O seu rosto se enfurece e se você não controlar a ira, o pecado, bate a porta. E o que aconteceu? Não controlou. E Caim matou o seu irmão Abel. A ira é um dos grandes problemas que existem nos lares hoje. Geralmente a ira está presente em pessoas que são mais expansivas, se comunicam mais, falam mais, colocam mais para fora, perfis diferentes, obviamente. Mas a ira está entristecendo o seu Espírito Santo. E pelo fato de entristecer, o que acontece é que você não vê a paz, você não vê o domínio próprio, você não vê a amabilidade, você não vê a bondade como característica do fruto na sua e na minha vida. Número 2. O medo. O medo. O medo está presente no seu lar. Mulheres com medo dos seus maridos. Medo de enfrentar os problemas. Medo ao ponto de se sentir inferior. Ao ponto de uma timidez exagerada por conta do medo. E eu quero trazer 16 nomes que podem ser variações do medo. Ele se manifesta como ansiedade, preocupação, dúvida, inferioridade, timidez, covardia, indecisão, suspeita, superstição, hesitação, retraimento, depressão, solidão, arrogância, hostilidade excessiva, em especial nos filhos, e acanhamento social. São todos variações do medo. É triste, mas a ira e o medo estão presentes em nossos lares. Sim ou não? Ambos esses sintomas originam de uma única coisa: egoísmo. Egoísmo. Todos eles são originados através do egoísmo. Mas existe uma solução, meus irmãos. Existe uma única coisa que pode curar você e eu da ira e do medo. Sabe qual é? O Espírito Santo de Deus. Ele é a única coisa, o Espírito Santo é a única pessoa capaz de transformar você e eu, para que nós tenhamos o fruto do Espírito e não mais deixamos que a ira e o medo em nossas casas, em nossos lares, e a nossa igreja, e onde nós formos, domine sobre o nosso comportamento. Porque ou você domina a ira, ou a ira te domina. Ou você domina o medo, ou o medo te domina. Mas não é sobre uma experiência
transcendental, e não é sobre a sua disciplina, mas a única forma de nós combatermos isso é através de nos permitirmos sermos transformados pelo Espírito Santo. É a única forma. E eu quero trazer aqui, por causa do nosso tempo, 5 passos. 5 passos, rapidamente, para você vencer a ira e você vencer o medo. 5 passos práticos para dizer: Senhor, eu quero vencer, porque eu quero que o Espírito Santo seja pleno na minha vida, ao ponto de eu ir para os locais e as pessoas falarem: esse é cheio. Não porque você faz milagre, porque você fala em dons de línguas, e não porque você é alguém disciplinado, mas porque o Espírito Santo transformou você. Você tem o desejo de fazer isso, sim ou não? Amém? A primeira coisa que você precisa fazer, e eu precisamos fazer, nós precisamos reconhecer que a ira ou o medo são pecados. Enquanto você e eu não reconhecermos que ficar irado é pecado, o que eu quero dizer ficar irado não é como Jesus está falando, irais, mas não pequeis. Jesus não irou? Virou a mesa? Macho. Deve ter saído uns fight lá, né? Será que não saiu umas brigas lá? Saiu, né? Ele nem ia virar a mesa, todo mundo ia ficar quietinho, né? Irais, mas não pequeis. Mas nós fazemos o quê? Pecamos quando dão vazão à nossa ira. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é: eu preciso reconhecer que a ira é pecado. Como que a gente soluciona um problema, irmãos? Quando eu estou no pecado, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa: reconhecer que eu estou nele. Primeiro passo. Se eu não tenho humildade para reconhecer que eu estou no pecado, para reconhecer que eu peco de forma deliberada, eu não estou no espaço para o Espírito Santo me curar. Primeira coisa. Bruno, onde está falando que é pecado? Efésios 4:30. Amargura, medo, ira é pecado. Primeira coisa. Efésios capítulo 4, versículo 30 a 32. Senhor, é pecado isso. O que estou fazendo na minha casa é pecado. Eu estou maquiando o meu comportamento na igreja, porque ali eu só passo 2 horas com os irmãos. Mas na minha casa é pecado. Eu estou em pecado. Número 1. Número 2. João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 9. Todos nós conhecemos bem esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Senhor, eu reconheço e eu quero pedir perdão. Me perdoa porque eu tenho explodido. Me perdoa porque eu tenho sentido medo. Me perdoa porque eu não quero que essas coisas, eu não quero que essas emoções me dominem. Senhor, não me permita mais explodir, eu não quero isso. Me perdoa pelo que eu tenho feito. Passo número 2. Nós precisamos, irmãos, nos livrar disso. Nós precisamos. E não há outra forma senão pedir perdão para Deus. Não é só reconhecer. Precisa ter quebrantamento. Precisa ter derramamento diante do Senhor. Número 3. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos em nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabendo que Ele nos ouve de tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Senhor, me liberta deste hábito. Me liberta disso que me aprisiona agora. Me liberta disso que não permite que eu controle. Senhor, tira de mim esse medo, tira de mim esse acanhamento, tira de mim essa timidez, tira de mim esse sentimento de raiva, essa ira, essa explosão. Eu preciso que o Senhor tire isso de mim, porque eu sei que se nós pedirmos para Deus e for da vontade dEle, o que Ele vai fazer? Ele vai atender. Ele vai atender. Passo número 3. Deus quer nos libertar de tudo o que nos domina, além do Espírito Santo.
Número 4. Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Se nós estamos pedindo, nós temos que acreditar que vamos receber. Vocês lembram de Jesus multiplicando os pães? 5 pães e 2 peixinhos. Qual é a oração de Jesus? Senhor, multiplica esse pão? É assim que Jesus ora? Não. Senhor, muito obrigado por essa multiplicação. Nós precisamos orar como se nós já tivéssemos recebido. Porque isso demonstra o que no Senhor? Senhor, eu confio tanto no Senhor que eu tenho certeza que não tem nada impossível para o Senhor e eu vou receber a cura da ira ou do medo. Eu preciso orar com fé, crendo que Deus já me deu. Jesus nos ensina isso. Depois, se você quiser, na passagem lá do pão, da multiplicação, muito obrigado pela multiplicação. A sua oração e a minha é: Senhor, muito obrigado, porque eu creio que eu já recebi do Senhor a cura da raiva e do medo. E que o Espírito do Senhor estará abundante dentro de mim dos 9 gomos da mexerica. E você vai lembrar, quando você orar, da mexerica. E você vai decorar. Sabe por que eu sei os 9 gomos da mexerica? Porque meu filho me ensinou. Eu não sabia. Até que um dia ele cantou uma musiquinha. E eu falei, pô, não é possível que você sabe. Eu não sei. Eu falei, me ensina esse negócio. Me ensina quais são os 9. Por fim, Lucas capítulo 11, versículo 13. Volta um pouquinho. Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Peça para ser cheio do Espírito, meu irmão. Peça para que o Senhor demonstre na sua vida as 9 características do Espírito Santo e você possa falar: eu sou cheio do Espírito Santo, mas não porque você quer aparecer, porque isso glorifica a Jesus. Porque a sua vida e a minha vida glorifica a Jesus. E as pessoas podem olhar e dizer: homem e mulher cheio do Espírito, pleno no Espírito, plenitude do Espírito, não porque você tem poderes a fazer milagres, como Satanás nos distrai, mas porque você tem as características de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Fiz isso e não está dando certo. Passo 6. Repita o processo toda vez que você pecar. Repita o processo toda vez que você pecar. A plenitude do Espírito não é um aspecto emocional, mas é um caminho de perseverança e rendição diária. Todos os dias. Joelho no chão. Senhor, me perdoa. Senhor, eu te agradeço, tenho certeza que o Senhor pode me curar. Eu já recebo isso, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu estou curado, eu sei disso. É só uma questão de tempo. Mas enquanto você achar que você vai ser curado porque você é constante, ou porque você é disciplinado, ou porque você precisa sentir algo, eu quero dizer uma coisa: você não será curado. Porque o único que tem o poder de transformar você, meus irmãos, é o Espírito Santo. E não há nada mais fácil, mais simples, do que ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. É difícil a jornada, mas o resultado, e depois que você tem, é maravilhoso. É maravilhoso. Nós precisamos viver uma vida cristã
como Deus deseja. Se você e eu queremos amadurecer, crescer no Senhor, em conhecimento e em graça, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos transforme. Nós precisamos deixar que o fruto do Espírito seja visto em nossas vidas. Estamos falando de crescimento, de amadurecimento. O que é amadurecimento? É quando você permite que o Espírito Santo corrija as suas fraquezas. E é por isso que o tempo é o grande remédio. Porque é dessa forma que o Espírito Santo nos transforma. Eu quero passar uma tarefa para você e para mim ao longo dessa semana. Você vai escolher uma área da sua fraqueza. Seja a ira, seja o medo. Você vai seguir os 6 passos bíblicos. E daqui uma semana, você vai escolher um irmão e você vai compartilhar com esse irmão. Irmão, essa semana eu tive uma luta, mas eu orei, eu reconheci, eu pedi perdão, eu pedi cura. E por mais que muitas vezes o Espírito Santo não tenha ainda atuado em mim, eu vou perseverar. Porque eu quero ser curado e transformado pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 25, o versículo para nós finalizarmos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós, que quer nos transformar, Senhor. Nós queremos ser cheios do Espírito, Senhor. Queremos ter essas características, Senhor, assim como Jesus, que é o nosso exemplo, assim como Paulo, como Pedro, como Barnabé, como Estevão, como grandes homens, sábios, maduros. Queremos ser dessa forma também, Senhor. Ter a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa ira, Senhor, perdoe o nosso medo, Senhor. Nós não queremos mais que isso faça parte da nossa vida, Senhor. Nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, a cura, Senhor, seja para a ira, seja para o medo. Que as nossas casas, Senhor, sejam revestidas de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Permita que os nossos lares possam transbordar isso para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para a nossa congregação e para o mundo inteiro, Pai. Para que as pessoas vejam e possam dizer, esse sim é discípulo de Jesus. Nós pedimos, Pai, crendo que nós já recebemos, em nome de Jesus. Amém.